Olá, meus queridos, tudo bom? Eu me chamo Sinara. Hoje eu vou trazer aqui um tema para vocês que eu tenho certeza que você aí está curioso em saber. Narcisista, será que ele sente saudade quando a relação termina? Mas antes de eu começar, eu peço a vocês aí, curtam o vídeo se vocês gostarem, compartilhem, divulguem, se inscrevam no canal, acione aí o sininho que vocês vão estar sempre recebendo as próximas notificações. E vamos ao assunto de hoje. Será que o narcisista ele sente saudade quando uma relação termina? Gente, narcisista, eles se alimentam das pessoas. Narcisista, ele não sente saudade, ele sente falta. A única coisa que narcisista sente quando está longe da sua ex-vítima, daquela sobrevivente, é a falta daquilo que você o fornecia. Qual era o tipo de suprimento que você fornecia a esse narcisista, esse psicopata? Então, o narcisista, ele precisa manipular as pessoas, ele precisa roubar das pessoas, ele precisa ver o sofrimento daquela pessoa, daquela vítima, aquela pessoa que ele tomou como vítima para a vida dele. Então, ele precisa usurpar, tirar, arrancar, ele precisa subjugar, ele precisa manipular para que ele sinta poderoso, ele precisa se sentir poderoso, ele precisa se sentir acima de todos, ele precisa tirar daquela pessoa. Então, o que você fornecia? Você que é ex-vítima de um narcisista, de um psicopata, qual era o tipo de suprimento que você oferecia para esse narcisista? Dinheiro? Poder? Status? Sexo, submissão? Se esse narcisista esteve com você por um período, é porque você tinha suprimento para oferecer. Então, eles se aproximam, eles são os sanguessuga, como eu falo aqui, os vampiros sugadores de alma. Ele precisa tirar, subjugar e fazer aquela pessoa sofrer. Então, quando uma relação termina e esse narcisista está longe dessa sobrevivente, sabe o que ele está sentindo? Falta. Falta do poder que tinha por você, falta das humilhações que ele fazia com você, falta do sentimento, as reações que você tinha em relação a ele. Ele te sente falta do medo que ele causava a você, ele sente falta das ameaças que ele fazia contra você, ele sentia falta do dinheiro que ele tirava de você, ele sentia falta da vida boa que você dava a ele. Então, ou seja, o narcisista, ele sente falta do suprimento que você fornecia a ele. Narcisista, gente, entenda de uma vez por todas, não é Sinara quem está falando, tá? São estudos. A neurociência estuda sobre a mente humana. Então, não é Sinara que está falando, são os estudos, os especialistas que dizem, né? Através de estudos profundos, que existe pessoas com transtorno da personalidade. E entendam, narcisista, eles não são como nós. Narcisista, ele não consegue ter essa ligação humana, essa ligação de sentimento, apego. Ele não tem as pessoas como a gente vê as pessoas, como uma outra pessoa como nós, no qual a gente vai se preocupar se aquela pessoa tá bem, se aquela pessoa tá feliz, se aquela pessoa tá passando por algum problema, se a gente tá prejudicando aquela pessoa, se a gente tá causando mal àquela pessoa. Então a gente se preocupa com o outro ser humano. Narcisista, eles não têm essa ligação, esse vínculo. Narcisista são um grupo de pessoas que são diferentes de nós, são criaturas que são diferentes de nós.
não faz parte do grupo de um ser humano normal. Tá bom, gente? Então entenda isso. Então o narcisista, ele vai sentir falta do que você lhe dava, do que você fornecia, porque em nenhum momento esse narcisista, ele te amou, em nenhum momento ele teve um apego com você, como pessoa, como ser humano. Nunca teve amor. Dependendo do tempo de relacionamento que você teve com esse narcisista, com esse psicopata, ele nunca amou você. Porque ele não ama, ele não tem esse sentimento, ele não sente esse sentimento de amor para com o outro. Independente de quem essa pessoa seja, que seja uma mãe, que seja um pai, que seja um filho, que seja um relacionamento afetivo, amizade, nada. Narcisista se aproxima das pessoas porque ele quer tirar algo. Se aquela pessoa tem algo para fornecer, um suprimento, aquele narcisista, é ali que ele vai estar. Então, o narcisista, ele se alimenta disso. Quanto mais dor ele causa ao outro, mais isso vai fazer o seu espírito grandioso, né? Esse ego inflado, fazer com que ele sinta bem e ele se sinta acima de você. Porque quanto mais suprimento, quanto mais poder você dá ao narcisista, mais ele quer arrancar de você. Narcisista é um poço, é um buraco, é um balde furado. Nada que entra dentro de um narcisista ali vai ficar, gente. Você pode ser o maior suprimento, você pode oferecer o que você tiver para o narcisista. Porque quanto mais você oferece, mais ele vai querer esvaziar você. E ele ainda vai pisar na sua cabeça, feito um lixo, porque só falando assim como um nada, como um verme, porque eles veem como um brinquedo, como um nada. E ele ainda vai pisar na sua cabeça, descartar para procurar um suprimento novo. E quem sabe quando você tiver rechuchudinha de novo, cheio de vigor, cheio de paz, de felicidade, com dinheiro, recuperada, quem sabe ele não vai voltar porque ele vai querer arrancar mais suprimento de você. Então, o narcisista, ele pode sair acabar uma relação, né, com aquela sobrevivente e partir para uma outra, ou essa sobrevivente, né, não quer mais esse narcisista, ele pode estar com a outra. Então a finalidade dele lá é o suprimento. Se aquele suprimento tá ruim, ele pode sim pensar em você, lembrar de você, mas não é por amor, não é por saudade, não é por afeto, e sim do que você fornecia para ele. Narcisista, ele quer destruir o psicológico do ser humano. Quanto mais dor ele causa, mais sofrimento, ele vai se sentir grandioso. Narcisista penetra na vida das pessoas para isso, para sugar o que a pessoa tem, tanto materialmente como psicologicamente e espiritualmente. Todo vigor, beleza, alegria, o que você tem de bom, o narcisista, o psicopata, ele vai se incumbir de querer tirar isso da sua vida. Narcisista, psicopata, não quer ver ninguém feliz. Fato, ele é um infeliz da vida e ele não possui nada dentro dele. Então, por eles serem os seres diferenciados do ser humano, que não é como nós, e ele não conseguem ser o que nós somos, ele, todo momento que ele se aproximar de alguém, pode ter certeza que ele vai querer jogar essa pessoa no fundo do poço. Ele vai querer manipular. Então, o narcisista, ele quer ter o poder da manipulação. Ele quer ter o poder para fazer de você, sabe o quê? Um brinquedinho, um bonequinho para te jogar para cá, te jogar para lá, puxar você de volta, brincar, jogar para lá de novo, trazer você de volta, brincar com a sua vida, com o seu emocional. Eles vão em busca de destruir a psique do ser humano. O narcisista, ele vai ao profundo do ser humano para desestabilizar e tirar qualquer possibilidade desse ser humano sobreviver, desse ser humano ter reações, desse ser humano esse ser humano ter projetos de vida e qualquer tipo de coisa que venha beneficiar essa pessoa. Então, gente, esquece, narcisista não sente saudade de ninguém. Ele sente falta
do que você oferecia para ele, né? Muitas das vezes eles vão ficar irritados por lembrar de uma ex-vítima no qual dava tanto suprimento. Então, dependendo do suprimento que você dava, será que você foi uma sobrevivente aí que deu tanto suprimento para esse narcisista? Pois bem, é disso aí que ele vai sentir falta, do que você o fornecia, do que você dava para esse narcisista. Então, não é ligado a sentimento, tá? Como eu falei, narcisista não tem apego. A gente tem que passar a entender que narcisista, ele não é como nós. Tem que entender isso. Narcisista não é um ser humano normal. Ele é diferente de nós. Não adianta bater de frente e querer entender. Eu sei que é muito difícil. Assim que vocês chegam nesses vídeos aqui, que vocês começam a descobrir realmente sobre o narcisismo, a psicopatia, que existe o psicopata de grau 2, não somente o matador em série, é muito difícil. É muito difícil. É por isso que quando vocês chegam aqui no vídeo, geralmente vocês querem assistir, e isso é bom, porque é dessa forma que a ficha vai caindo. Não são os vídeos que vai realmente te curar, né? Mas isso é o início da cura para a pessoa entender, começar a cair a ficha, porque é difícil uma pessoa entender que conviveu com um ser assim. Entender, porque até então a pessoa que ainda não sabe, até então ela pensava que todas as pessoas eram iguais, todos eram seres humanos, e passa um belo dia a entender que nem todos são. Então, gente, esquece, saudade, narcisista nunca teve de você nem de ninguém. Ele sente falta, vontade de ter o controle sobre a sua vida e o suprimento que você fornecia a ele, tá? Quanto mais suprimento, mais ele quer, tá? E ele sente falta, sim, da tua dor, do seu sofrimento, da manipulação que ele fazia, do medo que ele causava no sentido de ameaças, porque muitos são tão perversos que ameaçam a pessoa literalmente, agride fisicamente. Então ele vê você ali submisso, sofrendo, passando dor, sendo levada ao fundo do poço, perdendo seus bens, sendo manipulada, sem ter mais ninguém próximo a você. Isso tudo é a saudade que o narcisista, entre aspas, que não é saudade, né, gente? É a falta do suprimento que você fornecia. Então, o narcisista, ele não sente saudade. Ele sente falta do suprimento que você fornecia a ele, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e eu volto para falar com vocês novamente, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.